Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, uma ótima manhã de sábado para você. Agora às 7h07, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Esse sábado, dia 4 de janeiro de 2025, aqui pela rádio número 1 da região, a 103,7. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. 2024 foi o ano mais quente no Brasil desde 1961. 7 mil mulheres se alistam no serviço militar em apenas 2 dias. Estoques de vacinas estão 100% abastecidos, é o que diz o Ministério da Saúde. Casos de dengue em 2024 passam de 6.400.000. Mortes somam 5.900 casos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora são 7h08. Sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale desse sábado. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal mandou suspender ontem pagamentos de emendas parlamentares a organizações não governamentais não transparentes. A decisão veio depois que o relatório da Controladoria Geral da União mostrou que 13 delas não acompanham de forma adequada o uso do dinheiro público, enquanto deveriam apresentar todas as informações de forma transparente em seus sites na internet. Ele determinou também que a CGU faça auditorias mais detalhadas nessas 13 ONGs e apresente os relatórios em 60 dias. Outras 9 ONGs que estavam com informações incompletas foram intimadas a fazer os ajustes necessários em até 10 dias. O ministro determinou ainda a inscrição das entidades nos sistemas de cadastros de empresas inidôneas e suspensas e na lista de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas. O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, apontou que 2024 foi o ano mais quente no Brasil em um levantamento que considerou desde o ano de 1961. Além disso, verificou-se uma tendência de elevação de temperaturas médias anuais ao longo desse período analisado. O levantamento foi divulgado ontem. Revela que os registros atingiram o ápice do ano passado. A temperatura média anual chegou a 25,02 graus. Os dados de 2024 representam uma elevação de 0,79 graus na comparação com a média histórica nas últimas 2 décadas completas, de 1991 a 2020. Nesse intervalo, usado pelo INMET como referência da análise, a temperatura média havia ficado em 24 graus, 24,23 graus. O INMET apontou que os registros do ano passado superaram ainda os do ano anterior, que até então era o mais quente do período, que se iniciava em 1961. E a DIEESE aponta que o novo salário mínimo deve injetar 125 bilhões de reais na economia brasileira. Quem vai trazer esses dados é Janaína Oliveira. Novo salário mínimo de 2025, com ganho real de 2,5%, deve trazer um impacto positivo para a economia brasileira. Segundo nota técnica divulgada nesta sexta-feira pelo DIEESE, o impacto será de 125 bilhões. O reajuste beneficiará quase 60 milhões de brasileiros, com um incremento de mais de 81 bilhões de reais na renda e quase 4 bilhões de reais na arrecadação tributária sobre o consumo. As regiões Norte e Nordeste serão as mais impactadas, segundo o diretor técnico adjunto do DIEESE, Victor Pagani. O impacto desse aumento real do salário mínimo, ele é maior nas regiões Nordeste e Norte do país, que são onde estão os estados com maior número de trabalhadores que têm remuneração até um salário mínimo, mas onde estão também concentrados o maior número de aposentados, de pensionistas e de beneficiários da Previdência Social, como benefício de prestação continuada, os abonos salariais, por exemplo. O governo federal fixou o salário mínimo de 2025 em R$ 1.518, um aumento de R$
R$ em relação a 2024, representando um reajuste de 7,5%. A atualização segue a política de valorização do salário mínimo, com base na inflação medida pelo INPC. O ganho real do reajuste pode variar entre 0,6% e 2,5%. Para Victor Pagani, essa política de valorização do mínimo, além de ser positiva para a economia, também contribui para a redução das desigualdades. Atua no sentido de reduzir as desigualdades sociais. Então, reduz a desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre pessoas negras e pessoas não negras, entre as diferentes regiões do país e acaba virando um farol, uma referência para as negociações coletivas dos pisos salariais das mais diversas categorias profissionais. O novo salário mínimo ajustado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em vigor desde o início de janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h13. A Polícia Militar do Estado de Goiás, em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal, localizou o veículo HB20 que, de acordo com a corporação, estava envolvido no atropelamento com vítima fatal na última quarta-feira. Ainda segundo a polícia, o carro estava escondido em uma residência no setor 10, em Águas Lindas de Goiás, coberto por uma lona azul com avarias na parte frontal e marcas de sangue. Os policiais chegaram ao paradeiro do automóvel após compartilhamento de informações com equipes de inteligência da Companhia de Policiamento Especializado e também do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, do Distrito Federal. E a Secretaria de Educação de Goiás fortalece políticas de inclusão social com ampliação de um programa de distribuição de Chromebooks para alunos da rede estadual de ensino. A partir desse ano, além dos alunos do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, os equipamentos também serão entregues gratuitamente aos estudantes da 2ª série do ensino médio. O valor desse investimento será da ordem de R$150 milhões. A previsão de entrega dos equipamentos é para o dia 20 de janeiro, quando terão início as aulas do primeiro semestre letivo. A iniciativa tem como principal objetivo promover o uso da tecnologia como aliada pedagógica, garantindo o aprendizado mais interativo e eficiente dentro e fora da sala de aula. E as chuvas aumentam os riscos de acidentes em cachoeiras. Quem traz esse alerta é a repórter Débora Marques. Os turistas que costumam visitar cachoeiras precisam tomar cuidados redobrados durante o período chuvoso, pois as chuvas aumentam o risco de um fenômeno chamado cabeça d'água. A major do Corpo de Bombeiros, Poliana Araújo, alerta que é prudente evitar locais com chance de ocorrência desses fenômenos durante esse período. Ela também destaca que esses eventos naturais podem apresentar alguns sinais visíveis, como a mudança no fluxo da água e o som da correnteza. A orientação do Corpo de Bombeiros, primeiramente, é que se evite esse tipo de local de risco em épocas de chuva. Essa é a primeira orientação. E que fiquem atentos, as pessoas fiquem atentas aos sinais, porque antes da tromba d'água, geralmente a água ela fica mais turva, desce mais sujeiras, mais folhas, mais galhos no rio, né? Tem a questão sonora também, porque o volume de água ele gera um barulho bem mais alto. Então, assim, são sinais que as pessoas podem ficar atentas, porque às vezes no local que a pessoa está não está chovendo, mas em um ponto mais elevado daquele rio, choveu, né? Então, geralmente as trombas d'água, elas precedem esses sinais. Na segunda-feira, um grupo de turistas em Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, se deparou com uma cabeça d'água, mas felizmente ninguém se feriu gravemente. E os 5 turistas conseguiram sair da água com segurança. A Major Poliana reforça a importância de sinalizar esses locais e a segurança ao tentar socorrer alguém em risco. Ela ainda recomenda que antes de visitar esses locais, os turistas verifiquem a previsão do tempo e, se possível, conversem com guias locais sobre os riscos. Sempre que a pessoa estiver em um local assim, o ideal é que antes já procure ali uma rota de fuga, né? Para caso ocorra o fenômeno, a pessoa ter como sair rápido desse local. Quem estiver presente, se tiver segurança para poder ajudar,
pode tentar ajudar. Mas se a pessoa não tiver essa segurança, o ideal é que fuja rápido e procure um socorro, né? Porque senão, às vezes, ao invés de uma vítima, terão 2 vítimas. Então, você só vai ajudar alguém que esteja em risco se você tiver segurança para poder fazer aquilo. Né, buscar sempre locais mais altos, não tentar atravessar as correntezas fortes. A cabeça d'água, frequentemente confundida com a tromba d'água, é caracterizada pelo aumento repentino do volume de água em cachoeiras e rios. Já a tromba d'água é um fenômeno meteorológico associado a nuvens de tempestade e uma coluna de ar giratória sobre a água. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17. A bela história entre Vitória e Alejandro acabou mesmo em 2024. O rubro-negro não chegou a um acordo com o Bragantino e não vai renovar com o centroavante artilheiro do Brasileirão do ano passado, com 15 gols marcados ao lado de Yuri Alberto. O futuro do centroavante ainda não foi definido, mas ele deve jogar fora do Brasil em 2025. Para renovar com o Alejandro, o Vitória tinha que pagar 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, previstos no contrato do ano passado, para adquirir o atleta em definitivo. O rubro-negro tentou reduzir esses valores, mas não teve êxito na negociação. Alejandro terminou a temporada dos sonhos pelo Vitória, com 21 gols e 7 assistências em 52 jogos, 49 como titular. O início do ano foi de altos e baixos, mesmo com a artilharia do baiano na campanha de título do rubro-negro, o Vitória. E o atacante Vini Júnior foi punido com um cartão vermelho por agredir o goleiro durante o jogo dessa sexta-feira entre Valência e Real Madrid por La Liga 2024-25. Essa foi a primeira expulsão direta do brasileiro nessa temporada, em todas as competições do clube. O Real venceu por 2-1 de virada. Vinícius se manifestou sobre o episódio pouco tempo depois e pediu desculpas aos companheiros de time. O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o Real perdia por 1-0. Vini Júnior e o goleiro se desentenderam dentro da área do Valência. O árbitro César Souto Grado foi avisado pelo auxílio do VAR sobre a confusão entre os dois jogadores. Ele resolveu punir o goleiro com um cartão amarelo e expulsar o brasileiro. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h19. Covid-19. Especialista descartou a relação entre a vacina e os casos de infarto. Quem vai trazer essa reportagem especial é Lúcia Hangstrom. Informações falsas circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens sugerindo que as vacinas contra a Covid-19 têm causado infarto entre pessoas jovens. Os imunizantes são feitos utilizando parte do vírus morto ou sem condição de se reproduzir, com o objetivo de identificar o corpo estranho e preparar o sistema de defesa da pessoa vacinada. Desta forma, quando o indivíduo for infectado, o sistema imunológico já está pronto para identificar e combater a ameaça. Quem explica é o imunologista e professor do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro, Jefferson Russo Victor. Nós realizamos dezenas de testes antes de se aplicar uma vacina nas pessoas. Quando a gente começa a utilizar elas em larga escala, esse cuidado não é abandonado. Isso nos obriga a acompanhar todos os possíveis efeitos que as vacinas têm enquanto elas estiverem sendo utilizadas. Então, permite que nós, do meio científico, possamos afirmar que não existe relação dessas vacinas com, por exemplo, uma maior frequência de infarto em pessoas jovens. Caso aconteça um evento fatal relacionado a uma vacina e que isso seja comprovado, essas vacinas deixam de ser utilizadas. Os imunizantes, assim como os medicamentos, antes de serem comercializados, são testados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O órgão federal é encarregado de assegurar que os produtos não causem risco à saúde e à vida dos consumidores, além de alertar para os possíveis efeitos colaterais da sua utilização. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Lúcia Axel. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desse sábado.
O Ministério da Defesa registrou desde a quarta-feira, dia 1º, até o meio-dia de ontem, cerca de 7.000 inscrições no alistamento militar feminino voluntário. As inscritas concorrem a uma das 1.465 vagas disponibilizadas em Brasília e em outros 28 municípios de 13 estados e mais o Distrito Federal. O alistamento militar feminino inédito segue até o dia 30 de junho, mesmo período do alistamento masculino obrigatório. A iniciativa é destinada às mulheres que completam 18 anos em 2025. Ou seja, nascidas em 2007 a partir do decreto 12.154, do dia 27 de agosto de 2024, assinado pelo presidente Lula. Em nota, o Ministério da Defesa afirma que pretende aumentar progressivamente o número de mulheres recrutadas pelo Serviço Militar Inicial Feminino, alcançando 20% das vagas, sendo 1.100 no Exército Brasileiro, 300 na Aeronáutica e 155 na Marinha. O Ministério da Saúde garantiu que todos os estados do Brasil estão 100% abastecidos com as vacinas do calendário básico. Anualmente, o Programa Nacional de Imunizações distribui cerca de 300 milhões de doses de vacinas para todos os 5.570 municípios brasileiros. Mas essa quantia foi superada em 2023 e 2024, com a entrega de mais de 643 milhões de doses a todos os estados. De acordo com a pasta, mesmo os estoques da vacina contra a varicela foram abastecidos, apesar de haver uma escassez global da matéria-prima utilizada. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Municípios na semana passada, em cerca de 1.500 municípios, os gestores declararam que o imunizante estava em falta. E DINA autoriza emendas para cumprir piso da saúde nesse ano de 2025. Quem vai trazer os detalhes é Yuri Hudson. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o uso de emendas de comissão para que o governo federal cumpra o piso constitucional de gastos em saúde neste ano. De acordo com a Advocacia Geral da União, são necessários 2,1 bilhões de reais adicionais para atingir o limite mínimo de investimento. 370 milhões de reais são provenientes dessas emendas que estavam bloqueadas. Na decisão, Flávio Dino destacou a dependência do sistema de saúde em relação às emendas parlamentares, que muitas vezes são fragmentadas e não seguem critérios sanitários objetivos. Ele também fixou um prazo até 31 de março deste ano para que as comissões de saúde do Congresso Nacional identifiquem os parlamentares responsáveis por essas emendas. Caso contrário, os valores poderão ser anulados automaticamente. Além disso, o ministro determinou ainda que, enquanto os nomes dos deputados e senadores não forem aprovados, os recursos só poderão ser empenhados sem a execução dos valores, ou seja, sem o pagamento prático das emendas. Dino ainda apontou que o planejamento orçamentário eficiente é essencial para atender os mandamentos constitucionais, dando uma espécie de puxão de orelha no governo do qual ele fazia parte. A decisão, de acordo com o ministro, reforça a busca por maior transparência e eficiência no uso dos recursos públicos. O bloqueio das emendas parlamentares segue repercutindo no governo e no Congresso, com implicações inclusive para o orçamento do ano passado e para este de 2025. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. Segundo informado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo de Goiás, a agropecuária do estado será contemplada com 230 milhões de reais provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o conhecido FCO, conforme aprovado pela Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás. O montante foi distribuído em 76 cartas consulta aprovadas na última reunião do ano, realizada em dezembro. Do total de recursos, mais de 70% serão destinados a produtores de pequeno porte, que receberão cerca de 162 milhões de reais. As propriedades de pequeno e médio porte ficarão com 43 milhões de reais, enquanto as de médio porte serão beneficiadas com 25 milhões de reais. A previsão é de que o investimento resulte na geração de 530 empregos diretos. E o início de ano traz alerta sobre a saúde pública aqui no estado, especialmente em relação ao aumento de doenças respiratórias, viroses e surtos de doenças gastrointestinais.
A superintendente de Vigilância Epidemiológica de Goiás, Flúvia Amorim, destacou em uma entrevista a necessidade de atenção especial, considerando a alta circulação de vírus respiratórios e infecções alimentares após as festividades de fim de ano. No Natal e Ano Novo, observamos um aumento de casos relacionados a viroses, como diarreia, vômito e gripes intensas. Esse período é conhecido por registrar altas dessas doenças devido às condições climáticas e também comportamentos sociais típicos da época. Segundo Flúvia Amorim, desde a pandemia da Covid-19, os padrões epidemiológicos de doenças respiratórias têm apresentado mudanças. Anteriormente, os picos de casos ocorriam entre maio e agosto, períodos mais frios e secos. Contudo, após a pandemia, verificou-se um aumento também no fim do ano, influenciado pelas aglomerações e eventos sazonais. E o anúncio de mudanças no trânsito de Goiânia é o primeiro ato de Mabel como prefeito da capital. Daniela Versiani é quem vai fazer um balanço dessas mudanças. Como primeiro ato de governo, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, retirou o semáforo do cruzamento da Avenida Deputado Jamel Cecílio com a PL4 no Jardim Goiás. A região é conhecida pelos motoristas pelas longas filas de engarrafamento. A medida faz parte de uma série de alterações que Sandro Mabel vai promover nos primeiros dias de gestão. Durante entrevista coletiva, ele destacou outra mudança que será feita no trânsito da capital: a conversão à direita. O número de carros é muito pequeno, vai fazer com que o trânsito possa se destravando em vários pontos. Então nós vamos andar a cidade toda, onde tiver a conversão à direita, que não é a conversão que é aquela que eu falei que vai fazer em março, que pode fazer conversão com sinal vermelho. É conversão em lugares que tem um sinaleiro e não tem necessidade de ter sinaleiro para quem vai virar à direita, porque não cruza a via. É o caso ali das Serrinhas. Se você pegar lá no final da Serrinha, quando vai ali para Jaime Câmara, você vê exatamente isso. Quem sobe 85, para que tem que ficar parando naquele sinaleiro para virar à direita? E quem desce também não precisa para virar à esquerda. Nós podemos fazer uma marcação no meio da rua, os dois entram e vão embora. De acordo com o secretário de Engenharia de Trânsito, Tarcísio de Abreu, a mudança na Avenida Jamel Cecílio vai dar mais fluidez ao trânsito, o que para moradores e comerciantes da região gerou preocupação de aumento da velocidade dos motoristas. Tarcísio de Abreu garantiu que o comportamento dos condutores na região será fiscalizado. Mas nós temos mecanismos hoje, né, que podem fazer essa redução de velocidade, né, no dependimento da necessidade. Aqui agora é avaliar, né, acompanhar realmente a fluidez disso. Mais uma vez, a prioridade nossa é a fluidez, é dar realmente mais fluidez no trânsito nosso, que hoje é um caos, né? Então, esse é o objetivo. Os principais corredores da capital também vão ter uma terceira via livre para o tráfego. A primeira a receber a ação será a Avenida Jamel Cecílio. Ao todo, 10 corredores foram definidos para receber o projeto neste período. Conforme o secretário de Engenharia de Trânsito, a escolha foi feita diante da hierarquia das vias com maior fluxo. Contexto de Eliara Sala, Daniela Versiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. O mercado da bola continua aquecido. Palmeiras e Fulham já têm uma data marcada para definir o negócio envolvendo o volante Andreas Pereira. Com pressa, o Verdão não quer deixar a situação se arrastar e o clube inglês indicou que vai responder à proposta na próxima segunda-feira, agora dia 6 de janeiro. A reportagem apurou que a situação continua na mesma desde que a oferta de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais e mais valores em bônus pelo atleta foi apresentada ao clube inglês. A equipe londrina tem ganhado tempo para pensar no assunto e também poder contar com o volante no máximo de jogos possíveis antes de tomar essa decisão. E o América anunciou a contratação do meio-campista Miqueias. O jogador que pertence ao Bahia assinou um contrato de empréstimo até novembro de 2025. Formado na base da Ferroviária de Araraquara, Miqueias passou também por Criciúma e Ituano, onde atuou ano passado. Ele é o 5º reforço do América para 2025. O clube já havia anunciado o goleiro Matheus Mendes, o volante Barros e os atacantes Figueiredo e David Lopes. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h35. E falando agora de dengue, dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde mostrou que o país registrou ao longo de todo o ano de 2024 um total de 6.300.000
484.890 casos prováveis de dengue, além de 5.972 mortes provocadas pela doença e ainda 908 óbitos que estão em investigação. O coeficiente da incidência da dengue até o dia 28 de dezembro era de 3.193 casos para cada 100 mil habitantes. A maioria dos casos prováveis de dengue foi identificada entre mulheres. No recorte de raça e cor, 42% dos casos prováveis foram registrados entre brancos, 34% entre pardos, 5% entre pretos, 0,9% entre amarelos. A faixa etária dos 20 aos 29 anos concentrou a maior parte dos casos prováveis, seguida pela de 30 a 39 anos e depois pela de 40 a 49 anos. No ranking dos estados, São Paulo aparece com o maior número de casos prováveis. Em seguida estão Minas Gerais e Paraná. Na lista de estados com maior coeficiente de incidência, o Distrito Federal figura em primeiro lugar. Depois de um fim de semana, uma virada de ano, aliás, de muita chuva, o fim de semana agora terá o predomínio de sol na região sul do país. Quem vai trazer essa previsão meteorológica é a repórter Aline Costa. As fortes chuvas que atingiram a região sul do país nos últimos dias, principalmente no Rio Grande do Sul, se afastam e dão lugar a um tempo firme neste final de semana. Quem afirma é a meteorologista da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. No sul do Brasil, as instabilidades se afastam. Isso porque a frente fria, que provocou chuvas fortes, já está no oceano e vai começar a influenciar o tempo no sudeste do país. Então, primeiro fim de semana de 2025, na região sul do Brasil, a tendência é de tempo firme. Se chover, é algo bem localizado, bem pontual, com baixos volumes acumulados, ainda nas áreas litorâneas por causa da circulação de ventos. Mas, no geral, o predomínio é de sol, a temperatura deve voltar a subir aí nos 3 estados da região durante este fim de semana. A região centro-oeste também terá um fim de semana com sol, mas alternado por pancadas de chuva. Essas pancadas podem ser de forte intensidade e atingir todos os estados da região, principalmente no período da tarde. Por enquanto ainda serão chuvas isoladas, mas a partir da semana que vem deve se formar um canal de umidade na região, com chuvas mais frequentes, mais volumosas, atingindo principalmente os estados de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. No Sudeste, Maria Clara Sasaki enfatiza a organização de mais instabilidades por conta da frente fria que está no oceano e vai ajudar a formar um corredor de umidade. Esse corredor começa a tomar características já a partir deste fim de semana, mas ele deve se confirmar a partir do início da semana que vem. Então, por enquanto, ainda devemos ter chuvas localizadas no Sudeste, pancadas que podem ser de moderada a forte intensidade, não se descarta rajadas de vento, granizo, trovoadas. Os maiores volumes se concentram principalmente nas faixas litorâneas, no leste do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. A temperatura deve diminuir um pouco porque a umidade aumenta no Sudeste do Brasil. Na região norte tem muita umidade, temperaturas bem elevadas e mesmo com previsão de chuva, a sensação é de tempo abafado em todos os estados. Os maiores acumulados acontecem nos estados do Tocantins e também nas áreas litorâneas do estado do Amapá. São volumes mais elevados, volumes mais significativos, mas muito pontuais, no entanto bem irregulares. Já no Nordeste, Maria Clara Sasaki destaca que a tendência ainda é de tempo bem abafado e com temperaturas muito acima da média em praticamente toda a região. Única exceção é o estado do Maranhão e o oeste da Bahia, que tem um pouco mais de umidade e podem registrar chuvas isoladas. No restante da região, a chuva, se acontecer, é nas áreas litorâneas e ainda assim aquela pancada passageira com baixos acumulados e sem transtornos. Nas capitais nordestinas, os termômetros passam de 32, 33 graus ao longo do final de semana. Agência Rádio Web com informações da previsão do tempo em todo o Brasil, Aline Costa. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora às 7h44, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale desse sábado. O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 17 de janeiro o prazo para que gestores estaduais e municipais regularizem e assinem um termo de repactuação para a retomada de obras na saúde, o TRR. A previsão inicial da pasta era que o prazo fosse encerrado ontem. A nova data visa garantir a retomada das obras em todo o país.
Até o momento, 153 das 203 obras que aderiram à repactuação já estão com o termo assinado, aptas a realizar a licitação e receber os recursos federais. De acordo com a pasta, 2 sistemas estão disponíveis para regularizar o cadastro e aderir à retomada: o Sistema de Monitoramento de Obras, o SISMOB, e também o InvestSUS. Embora o material seja de fácil acesso, o Ministério da Saúde informa que há obras que estão aptas para serem reiniciadas, mas que ainda estão paralisadas devido a pendências dos entes federados. É o que destacou o comunicado. Além da possibilidade de concluir projetos interrompidos ou paralisados, é possível também regularizar a situação de obras já concluídas. E todo início de ano é assim, a gente faz um monte de planos e promessas que muitas vezes não são cumpridas. Mas uma coisa não pode ficar de lado: a saúde, tanto a física quanto a mental. Começo do ano é época da campanha Janeiro Branco, movimento brasileiro sobre a saúde mental, que há mais de uma década convida a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional. Essa iniciativa foi criada em 2014 pelo psicólogo, palestrante e escritor mineiro Leonardo Abrão. Hoje, a campanha é um marco no calendário brasileiro e desde 2023 é reconhecida oficialmente como uma lei federal. Todo ano há um tema. O de 2025 é: o que fazer pela saúde mental agora e sempre? A ideia é fazer com que pessoas, famílias, empresas, instituições públicas e privadas apoiem ações concretas que estimulem a valorização da saúde mental como prioridade coletiva. Palestras, rodas de conversas, oficinas, caminhadas, corridas e eventos culturais estão previstos em diversas cidades do país, reunindo psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, educadores, gestores, líderes comunitários, mídias e também a população em geral. E o governo liberou 893 milhões de reais para ampliar a inclusão digital aqui no Brasil. Quem vai falar sobre esses investimentos é Valquíria Rios. O Ministério das Comunicações repassou mais de 890 milhões de reais ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para ampliar a inclusão digital em todo o Brasil. O valor, que veio do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, será aplicado também na implementação de políticas públicas para a construção de rede de transporte de alta capacidade e rede de acesso para escolas públicas, como explica Renato de Oliveira, coordenador geral de acompanhamento regulatório de telecomunicações do Ministério das Comunicações. O repasse desses recursos para o BNDES foi aprovado pelo Conselho Gestor do FUST no meio de 2024. E agora, no final do ano, a gente conseguiu fazer efetivamente esse repasse para o banco. E esses valores eles vão ser aplicados em projetos que vão levar a inclusão digital e a conectividade significativa para todo o Brasil, financiando projetos de expansão da banda larga, projetos de conectividade de escolas, de unidades básicas de saúde, data centers, enfim, várias possibilidades para ampliar a inclusão digital no Brasil. No total, o FUST fechou 2024 com fomento de 981 milhões de reais em projetos de conectividade. De acordo com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o dinheiro do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações estava parado há décadas. Mas, com o empenho do governo federal, haverá inclusão digital e conectividade no Brasil até 2026. Essa expansão da infraestrutura de telecomunicações é essencial para o desenvolvimento social, digital e econômico do país. Agência Rádio Web, com colaboração de Gisele Brasil, de Brasília, Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h49. Depois da previsão do tempo aí a nível nacional, né, aqui em Goiás também deve ser aí de calor, né, e chuvas intensas, conforme uma previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado. O órgão alertou para o risco potencial de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 60 milímetros por dia, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Segundo André Amorim, gerente do CIMEGO, os goianos devem estar atentos aos riscos associados às chuvas, como ventos que podem derrubar árvores e alagamentos causados por pancadas rápidas. Apesar dessas precipitações, as temperaturas vão continuar elevadas. As máximas devem alcançar 34 graus nas regiões oeste e norte e 32 graus nas demais áreas do estado. As mínimas ficarão entre 17 e 22 graus.
Essa é uma característica do verão, que vai até março. Chuvas intensas e temperaturas altas. E o ano de 2024 foi marcado por uma escalada nos casos de dengue e também a chikungunya aqui no estado de Goiás. Um aumento de mais de 264% e 200% respectivamente em comparação com o ano anterior. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontaram que 2024 foi confirmado mais de 300 mil casos de dengue, 417 mortes, além de outros 56 que continuam em investigação. De acordo com o coordenador de dengue, chikungunya e zika da Secretaria de Estado da Saúde, o aumento é causado principalmente pela circulação intensa do sorotipo 2 da dengue, que é mais virulento e causa um aumento significativo no número de casos graves e também óbitos. E o fornecimento de vacina contra a catapora deve ser normalizado nos próximos meses aqui em Goiás. Quem vai trazer essas informações é Natália Lima. A vacina contra a varicela ou catapora está em desabastecimento em Goiás desde o segundo semestre de 2024. Recentemente, o Ministério da Saúde informou às secretarias de Estado que o fornecimento do imunizante deve ser normalizado nos primeiros meses deste ano. Nesta semana, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás recebeu um quantitativo reduzido de 3.600 doses da vacina, que já está sendo distribuído para as regionais. No entanto, segundo a gerente de imunização da SES, Joyce Dornelles, é insuficiente para atender a demanda. O Ministério vem tentando fazer aquisição por meio de outros laboratórios. Agora, recentemente, recebemos um quantitativo, mas um quantitativo muito pequeno em relação ao consumo médio mensal, né? Que é o consumo que necessitaria para o mês, de acordo com a quantidade de crianças e o número de doses que é previsto pelo calendário. Então, recebemos somente 3.600 doses. E a média de utilização mensal é de 10 mil doses. Mas Joyce orienta os pais que nem por isso devem deixar de procurar os postos de saúde para atualização do calendário vacinal das crianças. São mais de 16 vacinas dentro do calendário. Então, o pai ele não pode deixar de levar a criança para vacinar, né? Por conta de uma vacina que está em falta. Então, a recomendação é que leve sim o filho para se vacinar. Tem outras doenças também que são preveníveis por vacina e são tão importantes quanto também a prevenção da varicela. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação, procurou no momento que não tenha vacina específica, que está faltando, a gente vem sempre orientando as unidades de saúde também fazer essa comunicação prévia, colocar no site da secretaria, por meio da imprensa também, à medida que chega a vacina, igual chega a vacina da varicela em quantitativo, a gente também vai à imprensa e informa todo mundo. Ainda segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente alguns municípios estão com poucas doses da Qdenga, como é o caso de Goiânia. A previsão é que o Ministério da Saúde também deve enviar mais de 100 mil doses da vacina na próxima semana. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h53. E o astro Mohamed Salah indicou que vai deixar o Liverpool ao fim da atual temporada. Em entrevista à Sky Sports, o egípcio afirmou que está em seu último ano no clube e por isso tem como prioridade conquistar mais uma Premier League. Salah tem contrato com o clube até o fim da atual temporada. Está livre para assinar um pré-acordo desde o dia 1º de janeiro. O time inglês teria tentado negociar uma renovação, mas não teria avançado no processo. Porém, essa é a primeira vez que o jogador indica publicamente que não pretende estender o vínculo. E ainda no mercado da bola, Dudu volta à Toca da Raposa. Quem traz os detalhes desse retorno é Mariana Freitas. E parece que finalmente o Grêmio resolveu mexer os pauzinhos ou os dinheirinhos para contratar alguém. O alvo é o atacante sueco Niklas Eliasson, que está no AEK da Grécia. A oferta seria um empréstimo por 500 mil euros com opção de compra ao final do contrato. O jogador é filho de uma brasileira e possui dupla nacionalidade. Tudo ainda está no campo da especulação, mas o tricolor parece querer repetir a fórmula do dinamarquês Bright White. Vamos acompanhar.
E o Cruzeiro não para. Sexta-feira foi dia de anunciar o retorno de Dudu à Toca da Raposa. O atacante se disse ansioso por jogar ao lado de Gabigol. O contrato vai até o final de 2027. O plantel cruzeirense também vai contar com o lateral direito Fagner, que estava no Corinthians, e com o meio-campista Eduardo, que não renovou com o Botafogo e está de malas prontas para vestir a camisa do Cruzeiro por uma temporada. O Red Bull Bragantino confirmou a contratação do centroavante Isidro Pita, o paraguaio que defendeu Cuiabá na última temporada. Fluminense e Bahia estavam na briga pelo atleta, que, segundo o GE, foi negociado por 30 milhões de reais. O Massa Bruta não confirma o valor. Agência Rádio Web, com informações do mercado da bola, Mariana de Freitas. Jornal Verde Vale. Agora, às 7h55, a gente chega ao fim de mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7, né? Essas e outras notícias que você acabou de conferir, você acompanha também nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias, o verdevale103.com.br. Agora você fica com o programa Alto Astral com a Lola Cunha. Para você, um ótimo fim de semana. O Jornal Verde Vale volta na segunda-feira. Jornal Verde Vale.